Essa é a nossa primeira live do 15º desafio Maternidade com Deus, o último desafio Maternidade com Deus. E eu estou muito feliz porque hoje nós vamos falar sobre assuntos relacionados à maternidade e também à palavra de Deus. De todos os desafios que nós temos feito até aqui, centenas de mães têm sido abençoadas, não somente pelas lives e pela participação lá no grupo exclusivo. Se você não está no grupo exclusivo do desafio, quero te convidar ao final da live, me chamar no direct que eu mando para você o link do grupo, para você participar dos desafios e poder ganhar o e-book deste livro aqui. O meu primeiro livro, que se chama Maternidade com Deus. Esse livro tem uma história muito bonita, porque ele foi lançado em plena pandemia. E quando nós lançamos esse livro, ele esgotou 2 edições em menos de 6 meses. E porque ele fez muito sucesso, eu comecei a vendê-lo em formato digital desde então e tem alcançado milhares de mães. Ele vem com 75 textos avulsos, onde você pode fazer como um devocional, onde você pode ler ali, naquele momento difícil da maternidade. São textos cristãos, textos que vão realmente abraçar o seu coração. Eu vou ler um texto agora para vocês, mas deixa eu só colocar o título aqui da live e convidar você a compartilhar essa live. Nós vamos falar sobre como viver o propósito de Deus na maternidade, ou qual o propósito de Deus na maternidade, né? E eu quero ler com você o primeiro texto desse livro, porque foi quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever aqui no Instagram de uma maneira bem simples, né? De uma mãe escrevendo para outra mãe. E os meus textos foram alcançando outros canais, outras páginas que foram me compartilhando. E quando eu vi, o alcance estava muito grande. E aí, o que eu fiz? Começou a pandemia e eu comecei a reunir esses textos que as mães gostavam tanto e lancei esse livro físico na pandemia. Mas como eu quero abençoar você que está no desafio comigo, lá no grupo do WhatsApp, eu vou te dar de presente o e-book dele, se você completar os 4 dias de desafio comigo. Então, as lives começam hoje, vão até quinta-feira, às 8 horas da noite. Eu quero começar com um texto que fala sempre muito ao meu coração, que fala assim, ó: quem ensina o caminho não caminha sozinho. Ensinar um filho não é aplicar um monte de teorias que um dia você leu. Elas ajudam sim, mas filhos não vêm com um manual. Daqueles que descrevem tudo o que você e eu devemos fazer, caso as técnicas não sejam estudadas, elas não funcionam. Eles também não podem ser devolvidos em caso de aquele que é responsável achar que não consegue. Uma vez que assumimos o nosso papel, entendemos que precisamos da sabedoria de Deus em muitas situações e que também podemos buscar a sua ajuda. E eu busco muito a ajuda de Deus e com ele estou aprendendo que ensinar uma criança no caminho certo, no caminho do amor, da honestidade, da verdade, requer que eu caminhe junto com ela. Que eu não apenas fale sobre como ajudar, mas que eu primeiramente ajude. Que eu não apenas fale sobre esperar e não demonstre paciência. Que eu não apenas fale sobre pedir desculpas e eu guarde mágoas no meu coração. Que nas pequenas coisas eu tenha sabedoria de como agir e de como reagir. E quando os obstáculos surgirem no caminho e possam machucá-lo, eu saiba dizer não. Saiba ouvir e mostrar a direção certa. Saiba ser sensível à voz de Deus no meu coração. Como você já deve ter lido em algum lugar, suas palavras sussurram e suas atitudes gritam. Gritam tão alto que a gente entende que quem ensina também aprende. E como aprende? Então, esse é um dos primeiros textos que foram lançados aqui no Vigias do Ninho e que virou esse livro, Maternidade com Deus, e que eu quero dar de presente para todas as mamães que estão aqui no desafio, lá no grupo do WhatsApp, assistindo a live e respondendo o desafio lá. Então, se você não está, depois você me pede que eu te mando o link. E hoje
nós vamos falar sobre qual o propósito ou como viver o propósito de Deus na maternidade. E eu sempre digo aqui para as mamães que já me conhecem há algum tempo que o Senhor começou a despertar muitas coisas em mim depois que eu me tornei mãe. Eu comecei a enxergar que eu não sabia tudo aquilo que eu achava que eu sabia. Que talvez eu sabia na teoria, mas na prática era diferente. E trazer a palavra de Deus para o ensino da minha filha, em primeiro lugar, era que eu deveria estar naquele caminho que eu queria ensinar, que foi o que eu acabei de ler aqui para você. Não adianta a gente querer ensinar algo que a gente não vive, porque com o passar do tempo, eles vão crescendo, vão amadurecendo e vão entendendo que o nosso discurso não é verdadeiro. E claro, todas nós falhamos, todas nós temos as nossas limitações, mas no meio dessas limitações e desses desafios, muitas vezes a gente se questiona, né? Por que eu me tornei mãe? Qual é o propósito para tudo isso? Às vezes a gente olha para a nossa maternidade e vê tanto sofrimento, desafio, que a gente desanima, que a gente não consegue até nem ver Deus, né, na situação que a gente vive. Existem muitas mães no Vigias do Ninho em fases diferentes, né, com filhos em fases diferentes, mas eu sempre digo que em toda fase da maternidade a gente precisa aprender a depender de Deus. E essa tem sido uma das maiores lições desde o dia que a Sofia nasceu, hoje ela tem 9 anos, que o Senhor tem me ensinado e que às vezes eu aprendo, às vezes eu erro, às vezes eu volto, mas que eu sei que eu tenho que aprender cada dia mais a depender dele. E hoje, com o propósito de te mostrar que Deus tem um objetivo ao nos tornar mãe, eu quero mostrar a você, à luz da palavra de Deus, um texto que vai te mostrar que Deus quer algo a mais na nossa vida através da maternidade. Esse texto está em 1 Timóteo 2,15. Eu vou ler aqui para você, depois você pode ler na sua Bíblia, e fala assim esse texto. Entretanto, a mulher será salva, em algumas traduções, preservada através da maternidade, se ela permanecer firme na fé, no amor e na santidade com equilíbrio. Então, nós vemos aqui que Paulo está dizendo que Deus tem um propósito ao nos tornarmos mães. É nos salvar, é nos preservar, é nos trazer de volta, é nos manter no caminho. Mas existem condições que nós precisamos cumprir para que nós possamos estar nesse caminho. E essa palavrinha aqui, ó, se ela permanecer firme. Então, se eu permanecer firme, se você permanecer firme, no quê? E eu chamo de 3 pilares da maternidade cristã, que é a fé, o amor e a santidade com equilíbrio. E nós vamos conversar sobre esses 3 pontos nos próximos dias. A fé, o amor e a santidade com equilíbrio. Então, hoje, segunda-feira, nós vamos falar sobre fé, amanhã vamos falar sobre o amor, e no último, na quarta, falamos sobre santidade, como mudar as nossas reações erradas. E na quinta-feira você vai ouvir testemunhos das minhas alunas, onde elas vão contar um pouco para vocês o que significou o curso Maternidade com Deus para a vida delas. Por quê? Porque ao terminar essas 4 lives dessa semana, eu vou abrir a última turma do curso Maternidade com Deus. E aí, você que estiver no desafio e quiser entrar, você ganha desconto para entrar. E se você não estiver no desafio, você pode entrar também, é só vir falar comigo. É um curso diferenciado, onde você vai ter as aulas gravadas para assistir quantas vezes quiser, quando quiser, mas também você vai ter um acompanhamento pessoal comigo no WhatsApp e em grupo. Então, são 15 dias de acompanhamento, onde Deus tem escrito uma história tão linda com essas alunas, né? Eu já estou na 15ª turma, então quer dizer que já faz 2 anos que eu tenho atendido mulheres a cada 2 meses. E se eu parasse aqui para te contar tantas experiências, tantas histórias lindas de transformação, de libertação, de abertura de olhos, do entendimento para tanta coisa que Deus fez nesse período, eu só tenho a agradecer a Ele.
Então, você tem o privilégio de entrar nessa última turma na quinta-feira, quando eu abrir as vagas. Então, estou deixando esse convite, colocando gostinho na sua boca para que você possa viver algo transformador. E essas lives aqui, elas são um pequeno exemplo do que é o curso e do que é o acompanhamento. Voltando para o nosso texto de 1 Timóteo 2,15, nós conseguimos ver que há sim um propósito de Deus para a nossa vida ao nos tornarmos mães. E esse propósito não se resume apenas em nós cuidarmos bem do nosso filho, cuidar para que ele não se machuque, para que ele não fique doente, para que ele vá para uma boa escola, para que ele tenha boas roupas, para que ele se alimente bem. Tudo isso é válido e importante. Mas nós conseguimos entender que Deus, ao olhar para a nossa maternidade, Ele quer primeiro nos transformar, Ele quer nos salvar, Ele quer nos preservar. Esse texto vai falar sobre salvação. Não apenas a salvação a qual nós temos quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas uma salvação contínua, de talvez nós estarmos antes de nos tornarmos mães, estarmos vivendo uma vida, quem sabe, muito egoísta, uma vida muito centrada em nós mesmas, uma vida muito orgulhosa, achávamos que sabíamos tudo, que éramos melhor do que as pessoas de outras, Enfim, tantos caminhos que a nossa vida pode levar. E quando a gente se depara, com um filho, com mais de um filho, e a gente começa a ver desafios tão perto da gente e entendendo que aquele serzinho ali depende totalmente de nós. E nós nos vemos tão limitadas. A nossa maior decisão e melhor decisão na maternidade é buscar ao Senhor. É entender que nós precisamos de Deus para criar os nossos filhos. Que nós precisamos sim muito de Deus. E aí Paulo vem dizer que nós vamos ser salvas continuamente, nós vamos ser preservadas de desviarmos do caminho se nós permanecermos firmes. Firmes no quê? Na fé, no amor e na santidade com equilíbrio. Hoje nós vamos conversar sobre fé. Fé é um assunto que realmente, um dos melhores assuntos que eu gosto de falar para as mães, que eu gosto de aconselhar, ajudar minhas alunas. Por quê? Porque a fé, ela é o resumo, ela é a base, ela é o fundamento, ela é aquilo que sustenta a nossa vida e aquilo que também nos faz conquistar as promessas de Deus. E a definição de fé na palavra de Deus vai estar lá em Hebreus 11:1, onde o Senhor vai falar que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é algo muito impactante quando nós paramos para pensar sobre a palavra. Eu quero te convidar a ter uma atitude diferente diante da palavra de Deus quando você ler. Não apenas leia por ler, não apenas leia rápido e tire um tempo para realmente meditar naquilo que Deus está tentando te dizer. Porque nessa vida agitada de mãe, nessas demandas constantes que nós temos, muitas vezes nós não consideramos e não paramos diante da riqueza da palavra. E Deus sempre quer falar conosco através da sua palavra. E a palavra de Deus, ela é este fundamento onde Hebreus 11:1 está falando da fé. Nós estamos falando do primeiro pilar da maternidade cristã, que é a fé, baseada em 1 Timóteo 2,15. Então, nós vamos entender aqui que a fé é um fundamento firme das coisas que eu espero, ou seja, ela não é uma esperança vaga, ela não é um bom pensamento que eu tenho a respeito de algo. Ela não é um desejo que eu tenho que algo aconteça, então eu tenho uma esperança sobre aquilo, mas que às vezes essa esperança ela é afetada pelo meu sentimento, pelas circunstâncias, e aí ela meio que vai para cima e desce, e vai para baixo, e fica aquela gangorra, e eu acho que um dia eu tô com fé, um dia eu não tenho fé,
e eu não entendo direito essa história de fé e a minha caminhada com Deus não se desenvolve, e da mesma forma que se eu não estou vivendo uma vida de fé, ou se eu não consigo compreender o que Deus fala sobre fé, eu não vou conseguir também levar o meu filho para este caminho de fé. Então você vai entendendo o quanto é importante a nossa caminhada com Deus relacionada à maternidade, porque nós somos sim grandes influenciadoras na vida dos nossos filhos, estejam eles na idade que estiverem. Então vamos aqui entender o que é este firme fundamento das coisas que eu espero. Veja, não é algo sentimental, porque o sentimento oscila, né? Como mulheres, um dia estamos bem, outro dia não estamos bem, os hormônios, as circunstâncias, e somos muito emocionais. Se a nossa fé está baseada nos nossos sentimentos, onde nós precisamos estar bem para dizer que nós estamos com fé, se a nossa fé depende muito de como estão as nossas circunstâncias ou do que as pessoas falam sobre nós, eu vou te dizer que esta é uma fé vazia, uma fé que não é bíblica, uma fé muitas vezes apenas intelectual e que não vai te levar para o caminho que Deus quer, onde você deve crescer espiritualmente para poder ajudar seu filho. Então, o que o Senhor está falando aqui sobre firme fundamento das coisas que nós esperamos é algo sólido, algo que não depende do que eu sinto, algo que não depende da minha circunstância, que não depende da opinião do meu passado. Não. Este firme fundamento da fé é a palavra de Deus. E aqui você vai entender que se você colocar a sua fé na palavra de Deus, tudo vai mudar. Por quê? Porque a palavra, ela é eterna. A palavra é a verdade e a palavra não muda. Ou seja, no dia que eu estou em crise, no dia que eu estou tendo problemas na minha maternidade e não sei lidar com eles, no dia que tem aquele desespero que bate em todo mundo, porque o filho teve uma reação, porque o filho fez algo, porque o filho está envolvido em coisas que não agradam o Senhor, e aí eu me vejo numa situação difícil e muitas vezes me acho uma pessoa sem fé. Então é isso que eu quero abrir os teus olhos. A tua fé não pode depender do que está acontecendo, não pode depender dos teus sentimentos, não pode depender das coisas naturais, porque a palavra de Deus, ela é um livro espiritual e ela vem para fundamentar a fé no dia mau e no dia bom. Ela é a rocha que nos sustenta em todos os momentos. Então vamos entender este fundamento para que a nossa fé possa estar no lugar certo. Vamos entender aqui que Deus nos chama para uma vida de fé que não é teórica, minhas irmãs, que não é sentimental e nem psicológica, mas prática. Uma vida onde você vai poder praticar a sua fé no dia a dia, de forma simples. E onde os seus filhos vão ver o exemplo de uma mãe que tem fé. Agora eu me lembrei lá do exemplo de Paulo, quando ele cita, né, sobre Timóteo, a avó e a mãe de Timóteo. Então veja, Timóteo foi um discípulo de Paulo, Timóteo aprendeu e fez muitas coisas para o reino de Deus, e ele tinha como referência na vida dele duas mulheres, a mãe e a avó. Então aquilo ali mexe com a gente, porque a gente pode ver que sim, um exemplo de fé, ele gera filhos com fé. Por quê? Porque os filhos estão nos observando, estão vendo nossas reações, estão ouvindo as nossas falas. E o Senhor ministra através daquilo que nós fazemos. Mas, se nós não estamos vivendo uma vida de fé, infelizmente, nós não vamos criar filhos realmente que queiram servir a Deus de todo o coração, mas muito provavelmente nós estamos criando filhos religiosos. Isso é muito sério. Então vamos voltar aqui e entender sobre a fé. A fé é prática, a fé é um convite de Deus para que nós possamos viver uma vida onde nós não estamos sempre desanimadas, onde nós não estamos sempre
se sentindo mal, onde nós não estamos sempre falando palavras negativas, onde a gente não está sempre se achando a vítima daquilo que está acontecendo, mas onde nós podemos sim, através dela, tomar posse das promessas que Deus deixou na sua palavra. Pois a base da fé, aquilo que sustenta-nos no dia mau, no dia difícil, no dia do problema, minhas irmãs, não são os nossos sentimentos, não é um bom conselho, por melhor que ele seja, mas é a nossa fé no Senhor. E é tão maravilhoso, porque o Senhor, ele nos ensinou de uma maneira tão simples e tão prática sobre fé, que eu quero trazer aqui para você. Deixa eu pegar o texto aqui. O texto que eu quero que vocês abram comigo, onde Jesus vai falar sobre Mateus 17, 20. Eu vou abrir aqui, e aí você, se você tiver sua Bíblia, abre aí comigo. Se você não tem, você espera aí que eu vou ler para você, tá bom? Mateus 17, 20. Jesus vai dar um exemplo de como colocar a nossa fé em prática. E aí você vai ver que talvez fé não é nada daquilo que você está pensando, né? Não é simplesmente acreditar em coisas boas, mas a fé precisa ser colocada em ação. Então vamos ler ali. Jesus vai dizer assim, 20. Jesus disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, essa parte, tá? Porque em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, você poderá dizer a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar. E olha o final: e nada vos será impossível. E aí a gente lê, né, um texto desse e a gente pensa: nossa, será que aqui o Senhor exagerou alguma coisa? Como assim? Não, Jesus nunca exagerou em nenhuma palavra que ele disse. E se a gente for observar aqui, os montes, eles representam realmente os desafios da nossa vida, né? Cada um tem o seu monte, cada um tem o seu problema. Pode ser na área financeira, pode ser na área física, de saúde, né? Pode ser um problema de relacionamento com o filho, com o marido, enfim. Todos temos os nossos montes que parecem intransponíveis. Mas veja o que Jesus está nos ensinando aqui, uma grande chave, que nós podemos, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Então o Senhor está falando que não é o tamanho da nossa fé que importa, mas nós crermos na sua palavra. E aqui ele vai dizer assim, ó: se dissermos a este monte, passa daqui para acolá, ele há de passar, e nada nos será impossível. Então, este monte que representa o problema, o desafio, aquilo que está realmente desanimando, aquilo que está nos afetando de forma mais difícil, a área que for, cada uma tem a sua área de maior dificuldade, o Senhor está dizendo assim: observe, se você disser, se você falar. Então, a atitude que Deus está dizendo aqui é que nós precisamos falar para o nosso problema, falar para o monte que ele saia e vá para o outro lugar. Então, o que Deus está querendo nos ensinar aqui? O que eu vou falar para o problema que eu enfrento? A fé, ela é prática. A fé é baseada na palavra de Deus. Então, eu preciso usar esta arma que se chama palavra de Deus para que a fé venha a ser fortalecida em mim e para que eu venha vencer este problema, vencer este monte, este desafio. E o que eu digo? Porque ele está falando, saia daqui e vá para lá. Eu preciso ter um comando, eu preciso ter uma base para minha fé. E como eu falei agora no começo, a base da nossa fé é a palavra. Então, eu não sei qual é o problema, mas eu vou dar um exemplo para você, para que você possa colocar em prática em outras áreas da sua vida, com outros textos bíblicos. Então, vamos falar, por exemplo, estamos enfrentando uma situação de enfermidade dentro do nosso lar. Seja você, seja seu filho, seja alguém próximo de você,
que pode estar afetando muito a sua fé, pode estar te desanimando muito, aquela doença que não sara, aquela enfermidade que não passa, né? Aquela luta constante num tratamento. E aí nós vamos colocar a fé em ação, que é sobre isso que eu estou te ensinando, uma maternidade com fé. E aí nós vamos para a palavra de Deus, onde o Senhor vai nos falar lá em Isaías 53, 4 e 5. Vamos abrir lá? Isaías 53, 4 e 5. Onde o Senhor nos deixa uma promessa maravilhosa. Principalmente, né, no 5, mas vamos ver aqui o 4 e o 5 eu vou ler para você. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas, olha só o 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E olha o final. Pelas suas pisaduras, pelos seus sofrimentos, nós fomos o quê? Sarados. Então, a promessa do Senhor é que o sofrimento dele naquela cruz, que o sangue derramado dele naquela cruz foi para nos curar. Então, eu enfrento, tô dando um exemplo, eu enfrento uma situação de doença e eu preciso tomar uma atitude de fé. A palavra de Deus fala o quê? Que o sangue de Cristo, derramado naquela cruz, as suas pisaduras me curaram no passado. É uma promessa que ele deixou. Mas talvez essa promessa não está se tornando realidade na minha vida hoje. Por quê? Porque eu não estou colocando a minha fé em prática. Lembra o texto ali de Mateus? Se você disser a este monte, saia daqui e vá para lá. Então esse é o princípio. A fé tem uma voz, e a voz da fé é a sua voz. É a sua voz falando a palavra de Deus. E aqui o assunto que eu gosto muito de falar, que eu tenho 2 e-books escritos a respeito dele, que é Declarando a Palavra de Deus. Se você quer aprender mais, eu te convido, né, a adquirir esses 2 materiais. Declare a palavra 1 e Declare a palavra 2, onde o 1 tem mais de 20 áudios. São 3 horas em áudio, aprofundando os capítulos. Não é a leitura do capítulo. Inclusive, ele está em promoção, vai terminar a promoção hoje. Este material vai abrir os seus olhos para que você entenda de uma maneira maior o que eu vou falar aqui de uma forma resumida. Então, o que acontece? Você está doente, mas você não precisa passar os dias do seu tratamento ou o período que você está tentando se recuperar falando coisas negativas sobre você. Não precisa alimentar a sua mente com coisas dizendo para você mesma que você vai morrer, que você não se recupera mesmo, que, para todo mundo, né, as pessoas conseguem se recuperar, você está demorando demais, talvez Deus não está ouvindo as suas orações. Todas essas palavras que saem da sua mente, porque você está aceitando pensamentos maus, de incredulidade, de tristeza, todas essas palavras vão ajudando a matar a sua fé. Então, ao invés de você fazer isso e estar matando a sua fé, Deus está te convidando a colocar a fé em prática. Então, você vai pegar aquele texto ali de Isaías que nós lemos e quando, né, o desânimo bater, quando você começar a querer ficar olhando ali para a sua circunstância e achar que não vai sarar ou que o filho não vai sarar, você vai ter uma atitude de fé. Então, a fé tem uma voz e a voz é sua. E o que você deve falar? A palavra de Deus sobre essa situação. Por quê? Porque é um princípio bíblico. Em 2 Coríntios 13, 4:13, vai falar exatamente sobre isso. Eu criei, por isso eu falei. Então, eu vou falar o quê? Não um bom pensamento, não uma esperança, não aquilo que eu acho que vai acontecer. Eu vou falar a palavra de Deus, porque o poder está nela. O Espírito Santo age através dela. E quando eu abro a minha boca para concordar com Deus, porque a vontade de Deus é a sua palavra, quando eu abro a minha boca e concordo com Deus, o Espírito Santo começa a agir.
E aí você pode dizer assim, eu estou sim doente, você não vai ignorar a sua situação, mas você pode trazer esta palavra para a sua vida, para a sua experiência. Eu estou doente, meu filho está doente, mas eu creio na promessa de Deus, de Isaías 53, 4, 5, que diz que pelas pisaduras de Cristo eu fui curada. E você fala em voz audível. Por quê? Porque além de você estar trazendo à existência, quando você fala esta cura, este toque de Deus sobre a sua vida ou sobre a vida do seu filho, além disso, o falar a palavra produz fé no seu coração e no coração daqueles que te ouvem. Romanos 10, 17 vai falar exatamente isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se você está me ouvindo aqui, essa mensagem dizendo eu não tenho fé, minha fé é fraca, minha fé é pequena, eu não consigo isso, eu tenho uma boa notícia para você. Sua fé pode crescer, sua fé pode se fortalecer. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, este ouvir, quando você mesma fala, o primeiro ouvido que ouve é o seu. E a palavra tem poder, porque ela é viva e ela é eficaz. E lá em Jeremias 1,12 diz assim, Deus é aquele que zela, ele cuida para cumprir o quê? A sua palavra. Então, ali em Jeremias 1,12 está dizendo, Deus é fiel para cumprir aquilo que ele promete na sua palavra. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Então, se eu me aproprio da promessa de Deus que está na sua palavra, eu posso ter certeza que Deus está agindo ao meu favor, que Deus está agindo para que aquele milagre aconteça na minha vida, que Deus está agindo para que aquele monte saia daquele lugar. Só que nós temos que entender que muitas vezes isso não acontece de forma automática. Muitas vezes existe o teste da fé. Existe um período de tempo que o Senhor está nos observando e vendo como nós estamos reagindo diante da situação, reagindo diante do problema, reagindo diante daquele monte. Se nós vamos continuar falando para aquele monte, através da palavra de Deus, lutando contra a incredulidade, confiando no Senhor e tomando posse da sua palavra, ou se nós vamos desanimar e começar a falar coisas negativas, né? Ou se nós vamos desanimar e achar que, Deus esqueceu e está demorando demais. Alessandra, declare a palavra, ele está no link da bio, tem o 1 e o 2, à venda. Ou se você quiser detalhes, me chama no direct no final da live, tá? É um e-book pronto para impressão. Um vem com áudio, o outro não, mas é um material riquíssimo que tem abençoado centenas de mães. Deixa eu contar um exemplo aqui, que eu gosto muito de falar esse exemplo, sobre uma mãe que decidiu colocar em prática a declaração da palavra, sobre uma mãe que decidiu dizer ao monte, sai daqui e vai acolá, colocar a sua fé em prática. Então, existe um período de espera, existe um período onde Deus está testando a nossa fé. E essa mãe também passou por isso. Ela, na época, quando ela fez o Declare a Palavra 1, que ela comprou, ela tinha um filho, tem um filho ainda, né? Mas o filho tinha 3 anos na época, e ele é autista e nunca tinha falado. Ele era não verbal. E ela começou a ouvir sobre a declaração da palavra, que eu sempre incentivei aqui no Vigias do Ninho, declarar para os filhos, declarar para si mesma a palavra de Deus, trazendo à existência aquilo que Deus já nos prometeu. E ela quis colocar em prática na vida do filho. E ela me disse, mas ele não fala, como ele vai repetir? E eu falei, você pode declarar para ele, mesmo ele não falando, porque o poder está na palavra e você vai estar colocando a sua fé em ação. E ela decidiu falar um versículo bem simples ali, o Salmo 23, 1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ela ficou um período de mais ou menos uns 2 meses, todos os dias, falando para o menino, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí ela percebia que ele não estava nem aí, né? Que ele não falava mesmo, e aí ela começou a desanimar. Aí após 2 meses ela veio falar comigo, dizendo que o que eu achava, se realmente valia a pena continuar declarando, se aquilo ia acontecer mesmo, ou se era só conversa, né?
E aí eu falei assim, não é conversa. A palavra de Deus não é conversa. A palavra de Deus não é algo que eu acho que é verdade ou inventei da minha cabeça. Não, ela é a palavra. Ela vem do próprio Deus, ela é a mente de Deus. E aquilo que Deus falou, ele vai cumprir. Eu falei, então a sua obediência em declarar a palavra sobre o seu filho e a sua fé que está crescendo, ainda que você muitas vezes, deixa a dúvida querer tomar conta e aquilo estava querendo fazer ela desanimar, eu disse, não, continua, porque o poder da palavra de Deus é maior do que qualquer problema. E a sua fé vai alcançar aquilo que o Senhor está querendo fazer na vida do seu filho. E aí passou mais um período de tempo, eu não sei exatamente se 1, 2 ou 3 meses, ela voltou a falar comigo. Só que dessa vez ela estava chorando muito e ela dizia que o marido tinha saído para contar para a professora da escola naquele momento, porque eles tiveram uma experiência muito forte com Deus, onde o menino falou pela primeira vez suas palavras. E aí, minhas irmãs, o que foi que esse menino falou? Ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, as primeiras palavras do Samuel foram aquele versículo que aquela mãe já estava há meses declarando por fé, colocando a fé em prática sobre a vida daquele menino. Eu tenho esse testemunho escrito no Declare a Palavra 2, eu tenho ele guardado nos destaques aqui do Vigias do Ninho, eu tenho ela também falando esse testemunho, e eu comentei com ela que quando eu falasse sobre esse assunto, eu precisava contar a história do filhinho dela, porque foi algo muito impactante dentro das centenas de histórias que eu recebi, de experiências reais, onde as pessoas começaram a entender o poder da palavra e o poder de colocar a fé em ação. Então, talvez hoje seja a primeira vez que você está ouvindo falar que fé é algo prático, que fé é algo que precisa ser exercitado, que falar a palavra de Deus tem poder. E eu quero dizer para você que eu tenho visto, não somente nas alunas, não somente em tantas mulheres que já me contaram experiências, mas na minha própria vida. A minha própria vida é um testemunho real, vivo e verdadeiro daquilo que o Senhor fez em mim, como transformação, como poder de Deus, não como uma teoria, não como uma religião, não como algo bonito que a gente decora, mas a gente nem vive. Não é sobre isso. Não é sobre regras, não é sobre placas de locais de igreja, não. É sobre uma vida com Deus, onde eu entendo que colocar a fé em ação, falando a palavra diante do meu problema, abrindo a minha boca e dizendo aquilo que Deus está falando sobre mim, não aquilo que as pessoas estão falando, não aquilo que a minha mente, muitas vezes setas do inimigo estão falando aqui e eu estou aceitando e estou repetindo isso. Não. Sobre viver uma transformação, onde a palavra de Deus se torna a sua vida, onde a palavra de Deus é real na sua vida. Eu vou contar para você o testemunho meu na quarta-feira, onde nós vamos falar como mudar as nossas reações erradas. Então fica comigo esses 4 dias, e eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração, e ali eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a declaração da palavra. Mas o Senhor tem feito tanta coisa, minha irmã, para pessoas que realmente decidiram crer e colocar em prática. E eu sempre digo, Jesus era muito prático e simples. Somos nós que complicamos, somos nós que queremos colocar tantas coisas no caminho, tanto conhecimento, tanta teoria, tanto aquilo que a fulana falou, e a nossa vida com Deus às vezes fica tão atrapalhada e confusa. Então a minha pergunta para você hoje é, onde está a palavra de Deus na sua vida? Em que lugar ela está? Você lê a palavra apenas no final do dia, rapidinho, ou de manhã cedo, correndo? Qual é a importância dela na sua vida? Porque se você entender o tesouro que ela é, e o quanto você vai conhecer a Deus através dela, e o quanto todas as promessas que o Senhor deixou ali é para você, o seu relacionamento com essa palavra vai mudar. Porque ela vai começar a tomar o lugar que ela precisa tomar na sua vida. Prioridade. Então, eu digo a você, comece a orar para que você tenha fome e sede desta palavra.
Comece a tomar atitudes simples no seu dia a dia. Talvez acorde 10 minutos antes do que você está acostumado a acordar. E vá para a palavra, ore antes e comece a ler. Não faça metas gigantes onde você precisa ler a Bíblia toda, onde você precisa ler não sei quantos capítulos por dia, porque aí no começo você vai fazer e depois você vai desanimar. Mas coloque objetivos pequenos, onde você vai ler ali e vai começar a pensar sobre aquilo que você leu. Se quer conhecer um pouco mais de Jesus e do seu poder, comece a ler Marcos. E talvez você não tenha tanto tempo para ler sozinha, coloque um compromisso de você ler com seus filhos. Leia em voz alta para eles. Aqui em casa eu sempre leio um capítulo da Bíblia em voz alta para a Sofia à noite. Então isso também me faz ter um compromisso comigo mesma. E eu tive uma experiência uns meses atrás que nós estávamos lendo o livro de Atos. E mesmo eu já tinha lido a Bíblia toda, eu nunca tinha assim parado para realmente, observar a vida de Paulo ali, tudo que Deus fez através dele. Eu lembro que quando nós estávamos lendo Atos, Deus falou muito no meu coração. Acho que Deus falou mais comigo do que com a minha filha, me mostrando ali o poder do Espírito Santo, como Paulo era direcionado pelo Espírito, quantos milagres aconteciam através da vida de Paulo, quantas coisas o Senhor foi direcionando. Então aquele compromisso de ler para minha filha me ajudou muito. Então eu estou dizendo para você, tome atitude simples e prática na sua vida, onde a palavra de Deus vai começar a encher o seu coração, onde você vai começar a enxergar de uma forma diferente, não apenas ali no final de semana, quando a gente está lendo no culto, onde a gente congrega, ou ali no encontro na casa, ou ali, mas como uma experiência para você, onde Deus quer falar ao seu coração. Sabe aquela experiência de que você está lendo um capítulo da Bíblia e aí de repente aquele versículo salta da página, parece que Deus está ali falando, ei, é para você isso aqui. E aí você fica ali, Senhor, que coisa mais linda, Você vai tendo experiência com aquilo que Deus está falando. E quantas pessoas dizem assim, Deus não fala comigo, Ah, Deus não fala comigo. Eu quero que algum profeta venha falar comigo. Eu quero receber uma palavra de Deus. Queridas, a palavra de Deus aqui, para mim e para você, cheia de promessas, cheia de direcionamentos, cheia de vida, de transformação, cheia de respostas, onde o Senhor quer ter um relacionamento pessoal comigo e com você. É bom ouvir mensagem dos outros, é bom estar aqui ouvindo, Mas nós precisamos ter nossa experiência pessoal com o Senhor. E nós precisamos disso também para levar os nossos filhos para perto desta palavra, para que os nossos filhos vejam que nós amamos a palavra de Deus, para que os nossos filhos percebam que ter fé é algo prático. E nós sabemos que as nossas crianças são atacadas constantemente, na mente, nas emoções, seja através da internet, seja através da escola, seja através de coleguinhas. E nós também precisamos ensinar a eles que a fé é prática, que eles não precisam aceitar determinados pensamentos na mente deles, que eles podem aprender a batalhar por fé. E são atitudes simples, que nós vamos ensinando pouco a pouco. E às vezes a gente subestima achando que a criança não entende de assuntos sobre Deus, que ela não vai entender a Bíblia, que ela não vai entender assuntos espirituais. E eles entendem. Eles são muito sensíveis e se nós conseguimos falar com uma linguagem simples, eles vão também colocar em prática. Então, uma criança que sofre com ansiedade, uma criança que está agitada, uma criança que não sabe o que fazer, que está com a sua mente perturbada, você é a mãe. Deus te colocou ali para cuidar daquela criança. Você pode agir por fé. Como é que eu ajo por fé, Débora? Você pode pôr a mão na cabeça do seu filho, repreender todo pensamento, toda seta do inimigo que está atormentando ele, Você pode ser sábia e começar a vigiar os conteúdos desse filho, observar o que ele está absorvendo na internet. Mas espiritualmente falando, você pode orar. Coloque suas mãos sobre a cabeça do seu filho, repreenda em nome de Jesus e comece a ensinar o seu filho também a rejeitar pensamentos que não
vem dele, são setas do inimigo na mente dele. Ele precisa aprender aos poucos a discernir isso e falar: eu não aceito em nome de Jesus isso. Mas não para por aí. A luta na mente, nas emoções, que são setas malignas que vêm para nos afetar, ela precisa ser combatida com a palavra de Deus. E as crianças aprendem muito rápido, os adolescentes aprendem muito rápido. Somos nós que às vezes queremos, ser tão assim, conhecedoras e colocamos empecilhos para coisas simples que Deus está nos falando. Então vamos ver um exemplo maravilhoso de quem venceu batalhas, setas do inimigo, e que nós precisamos ensinar nossos filhos a declarar a palavra de Deus diante dos problemas, diante das dificuldades. Então, um texto que eu gosto muito e ensino a Sofia a falar quando está com lutas na sua mente, nas suas emoções, é Filipenses 4:7, que vai falar: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. E o texto que eu quero ler para você é o exemplo que Jesus deixou, um exemplo de fé. Jesus deixou um exemplo de fé prática. Em Mateus 4, ele está sendo tentado pelo diabo no deserto. Ele saiu de um período de 40 dias de jejum, E aí Satanás começa a trazer muitas acusações para ele, e aí Satanás começa falando, para ele que ele devia transformar as pedras em pães. Está em Mateus 4:3. Ele fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, o diabo está colocando em dúvida se ele é o Filho de Deus e está falando para ele fazer um milagre ali. Jesus, mesmo sendo homem, continuava sendo Deus. Ele é a palavra. Mas veja, ele usou a palavra como essa espada que eu estou te ensinando, e ele falou, ele disse ali, no 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Veja, Jesus usou a palavra, ele falou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, aquilo que Jesus falou, a palavra de Deus, a espada do Espírito foi ali e destruiu aquela seta que Satanás estava lançando contra ele. Então, o nosso Senhor, como nosso maior exemplo de tudo que nós podemos querer ser ou viver, usou a palavra de Deus, colocou a fé em prática, falou para o inimigo e o inimigo se calou naquela situação ali de acusação. E assim Jesus vai fazer nas 3 vezes. Quando o diabo começa a falar as coisas para ele, Jesus fala: está escrito. E ele vai e usa a palavra. Então, a minha pergunta é: se Jesus, que é Jesus, usou a palavra para vencer o diabo, quem somos nós, achamos, que vamos vencer as lutas na nossa mente, as lutas nas nossas emoções, que são setas malignas que vêm para nos derrubar, nos paralisar? Quem somos nós que achamos que vamos vencer de outra forma? Precisamos aprender a usar as armas que Deus nos deixou. Precisamos colocar em prática a nossa fé. E como eu comecei aqui falando, a fé tem uma voz. E a voz é a sua voz. E colocar a fé em prática é abrir a sua boca e falar a palavra de Deus diante daquela situação. E aí você pode me dizer: mas eu estou falando e não está mudando. Eu comecei a colocar em prática e não está acontecendo nada. Sim, muitas vezes nós vamos passar por longos períodos até que haja mudança. Vamos passar por um teste da nossa fé. E não somos só nós que somos testados. Na palavra de Deus você vai ver vários exemplos de pessoas que foram testadas na fé. E aí, a reação delas durante aquele período de teste vai determinar se ela vai receber a promessa ou não. E o exemplo que eu sempre gosto de trazer é de Abraão, Abraão é o pai da fé. Abraão recebeu a promessa de que ele seria pai de muitas nações. Mas Deus faz esta promessa diante de um impossível aos olhos humanos, onde Abraão já estava com quase 100 anos, onde Sara tinha quase 90 anos e ainda
um ventre estéril para piorar mais a situação. E Deus diz para Abraão, olha para as estrelas do céu, assim será a sua descendência, olha para a areia do mar, assim será a sua descendência. Mas Abraão teve que esperar, mais ou menos, eu não sei exatamente, pode ser mais, pode ser menos, uns 14 anos até que Isaac chegasse. E lá em Romanos 4:20, depois você pode ler, Romanos 4:20, ele vai falar que Abraão não enfraqueceu na fé. Ele não enfraqueceu na fé, mas ele fortaleceu a sua fé dando glórias a Deus. Ou seja, Abraão colocou a fé em ação durante o período de teste, durante o período de espera. Ele dava glórias a Deus, ele trazia a promessa de volta, ele dizia, eu estou velho, Sara está velha, humanamente é sim impossível, mas o Senhor Deus me disse que eu serei pai de uma grande nação, por isso eu agradeço e glorifico a Ele e sei que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele fazia isso, muitas vezes talvez se sentindo mal, muitas vezes vendo a circunstância contrária, mas ele abria a boca e dava glória a Deus. Ele abria a boca e fortalecia a sua fé. E aquilo foi fazendo com que ele aprendesse a esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Tanto que ele se manteve fazendo isso, fortalecendo a sua fé e se tornou pai de uma grande nação. Nós não estaríamos aqui se não fosse isso. Então, nós percebemos que Deus vai testar a nossa fé, para que Ele veja a nossa atitude, se nós vamos nos manter declarando, não vendo nada, não sentindo nada, mas eu creio. E Deus falou, eu vou repetir aquilo que Ele falou. Eu não vou falar o que as pessoas estão falando contra mim. Eu não vou falar da minha derrota. Eu não vou falar daquilo que um pensamento, a seta do inimigo está aqui dizendo, você vai perder, você não vai conseguir, para os outros dá certo, para você não. Eu não vou repetir isso, eu vou repetir aquilo que Deus falou para mim. Mas eu não recebi uma promessa específica. Se você não recebeu uma promessa específica, a palavra de Deus está cheia de promessas para você. Se agarre a elas. Não apenas na força do seu sentimento, não apenas acreditando, mas coloque a sua fé em ação, abra a sua boca e diga, eu creio. Eu preciso da salvação dos meus filhos, eu preciso a salvação do meu marido no meu lar. Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu creio na tua promessa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você continua intercedendo por aqueles que você quer que seja salvo. E continua dizendo a palavra, declarando a palavra, fortalecendo a sua fé, porque Ele é fiel para cumprir. Jeremias 1:12, Deus é aquele que cuida, que zela para cumprir a sua palavra. Então era isso, minhas irmãs, por hoje. Essa foi nossa primeira live do desafio. Após o desafio, estou indo no grupo exclusivo do WhatsApp, o grupo do desafio, para colocar o primeiro desafio lá para as mamães responderem. Se você não está no grupo, me chama no final ali, no direct, eu te mando o link do grupo. E lembrando que as mamães que cumprirem os 4 dias vão ganhar o e-book do meu primeiro livro. O e-book deste livro aqui, ó. Maternidade com Deus. São 75 textos, eu acho, ligados à maternidade, que vão tocar muito seu coração. Meu presente para aquelas que completarem os 4 dias de desafio. Amanhã, às 20 horas, vamos falar sobre o amor, uma atitude prática, trazendo esse segundo pilar da maternidade cristã, de 1 Timóteo 2,15, onde diz que nós devemos permanecer firmes na fé, no amor, amanhã no amor, e no terceiro dia, quarta-feira, na santidade com equilíbrio, onde nós vamos falar sobre como mudar nossas reações erradas. Eu vou contar o meu testemunho para vocês. E na quinta-feira eu trago os testemunhos das minhas alunas do meu curso Maternidade com Deus. Eu agradeço a sua presença, peço que depois que eu deixar a live salva aqui, você compartilhe com outras mães. As lives ficam salvas até domingo, então compartilhe esse conteúdo para abençoar outras mães que estão precisando. Um grande beijo a todas e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau!